Então, a partir daqui, eu quero focar nas crianças que foram para a escola brasileira. Se você pensa em voltar para o Brasil ou em qualquer país que você não pensa em ter o seu futuro aqui no Japão, que ficar aqui no Japão é uma coisa provisória, eu acho muito bom você colocar o seu filho na escola brasileira, né? Isso, ao meu ver, não tem nenhum problema. Mas se você deixar o seu filho somente na escola brasileira, infelizmente, ele não vai desenvolver o japonês. Eu conheço muitas pessoas que só estudaram em escola brasileira e não se desenvolveram ali o japonês. Então essas pessoas, elas não têm lugar no mercado de trabalho. Porém, depois que a pessoa ela se formou na escola brasileira, ela tem toda a chance, ela tem todo o tempo e capacidade dela mesma seguir o caminho dela. Então, ela pode escolher trabalhar em fábrica, ou ela pode escolher estudar mais, entrar em alguma faculdade do Brasil e ali ela criar um tipo de carreira. Mas muitas pessoas não escolhem esse caminho e vão somente para a fábrica e acaba não tendo um tipo de carreira. Então, se você pensa, em ir para a escola brasileira, você tem que pensar nessa parte também do mercado de trabalho, onde você pretende entrar, onde você pretende viver a sua vida, se é no Japão, se é no Brasil, se é no exterior, em qualquer outro lugar do mundo. Se você quer fazer faculdade no Brasil, então não tem nenhum problema também você estudar aqui no Japão, na escola brasileira, e em seguida você vai para o Brasil ali prestar ali o vestibular, fazer a faculdade. Então tem muita pessoa nesse caminho também, e isso é totalmente válido. E outro grupo também de brasileiros que foram criados aqui no Japão, tem um grupo das pessoas que não falam direito o português e nem o japonês, eles ficam no meio termo. Às vezes são pessoas que por um período ficaram na escola brasileira, e depois não se adaptaram e foram para a escola japonesa, e depois não se adaptaram de novo e foi para a escola brasileira, e fica nesse troca-troca. Ou também existem crianças que não se adaptaram em nenhum tipo de ensino e acaba ficando só em casa, não indo para a escola. Mas chegando até aqui, isso é um outro problema. É muito difícil dizer de quem é a culpa quando acontece esse tipo de coisa. Claramente existe a culpa dos pais em um certo ponto, mas também a gente não pode esquecer que existe também a personalidade das crianças. Tanto as crianças que esqueceram a língua materna, a língua brasileira, e se focaram apenas no japonês, existe muita crítica de pessoas que acham um tipo de desperdício, já que a pessoa é estrangeira, então ela tem o dever, a obrigação de saber o português e aprender o japonês também. Mas aqui também entra a personalidade da pessoa, a capacidade da pessoa. Tem pessoas que não nasceram para falar duas línguas e acaba desenvolvendo apenas uma, no caso o japonês. Mas se o seu filho ele entra nesse grupo de pessoas, eu acho que é muito melhor ele aprender o japonês, Então eu acho que ele está no caminho certo. Porque dentro do Japão, se você for pensar no mercado de trabalho, o português é uma língua praticamente inútil. Dificilmente você vai usar o português no mercado de trabalho. E depois de adulto, a própria pessoa ela tem toda a capacidade dela mesma correr atrás de aprender outras línguas. Pode ser o português, pode ser o inglês, chinês, italiano, qualquer língua que ela quiser também. E por último, eu gostaria de passar o meu ponto de vista. Trabalhando como intérprete aqui no Japão, na comunidade brasileira, eu falo muito bem o japonês, eu falo o português também. Eu conheço várias pessoas, mas se você tem a capacidade de falar o japonês, esse já é o suficiente para você poder entrar no mercado de trabalho japonês. Mas se você não fala japonês e fala apenas o português, infelizmente o leque de trabalho que você pode fazer é muito pouco. Você não tem como escolher algum tipo de profissão. Porque só de você falar japonês, você pode entrar em qualquer ramo. Existem vários serviços, vários ramos que você pode entrar sem experiência e somente com a comunicação você vai adquirindo experiência e crescendo no negócio também. E se você falar japonês, você pode entrar numa faculdade, você pode tirar várias licenças, você pode se qualificar, você pode entrar em algum tipo de escola profissionalizante. É só de você falar o japonês, a sua vida aqui no Japão, ela abre um leque assim muito grande. Então eu vejo muitos pais às vezes com um tipo de peso no coração, com um tipo de arrependimento, pensando que poderia ter feito melhor com o filho, por causa que o filho ele não fala o português e acabou desenvolvendo apenas o japonês. Só que eu acho que a pessoa não precisa sentir esse tipo de culpa se ela está falando japonês, por causa que ela tem tudo o que ela precisa para poder se desenvolver aqui no Japão. E o português, a língua materna aqui no Japão, somente com isso ela não vai ter como sobreviver. E falar mais de uma língua, uma pessoa ser bilíngue, na verdade não é para todo mundo. Isso é uma capacidade que poucos têm na verdade. Tanto que a gente vê que na comunidade brasileira tem tanta gente com tanto tempo morando no Japão e não consegue desenvolver o japonês. É claro que você tem que se esforçar para aprender o japonês, pelo menos o básico. Mas às vezes, por mais que você estude, você não consegue passar dali. Eu tô falando isso não é para desanimar ninguém, mas é uma coisa que eu vejo. Eu quero muito que as pessoas aprendam japonês, que as pessoas sejam independentes, que elas conseguem
conseguem fazer as coisas delas sozinhas. Então eu quero que as pessoas não desistam de aprender o japonês. E se o seu filho ele não fala o português e fala apenas japonês, não se sinta culpado sobre isso. Você fez a sua escolha, seu filho fez a sua escolha. O importante na criação do seu filho é que você crie ele para que ele seja um adulto totalmente independente de você. Esse que tem que ser o maior objetivo da criação do seu filho. Então era só isso que eu queria passar hoje. Muito obrigado e tchau!